gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é uma sexta-feira por aqui, já apareço pra vocês aqui quase que no final da sexta-feira, né? Agora são 5 e pouca. Eu estou me arrumando pra poder ir pra igreja, gente, aqui, ó. Já estou com a blusa da igreja. Estou aqui me arrumando, aproveitando a soneca do Teodoro. Ele está na terceira soneca do dia. Meio que ele emendou essa soneca, né? Da terceira soneca pra quarta. Mas como eu vou pra igreja, eu vou sair um pouquinho da rotina, né? Então tô deixando ele descansar bem mesmo. Gente, eu comecei esse vídeo com vocês ontem, né? Quinta-feira à noite. Eu comecei fazendo um bolinho de limão. Fiz ele ontem já de noite. A gente tava com muita vontade de comer doce. E os bolos que eu faço, geralmente é bolo normal. Não coloco calda. Mas esse bolo pediu uma calda. Esse bolo de limão pediu uma calda, gente. Tava uma delícia. Ontem a metade do bolo já foi embora. A outra metade a gente tomou café hoje. E, gente, eu estou amando gravar esse vlog pra vocês. Por quê? No outro vlog teve receitinha de bolo de milho, que ficou uma delícia, gente, uma delícia. É um bolo de milho que não leva milho, leva só o flocão. Só que você deixa o flocão, né, ali descansar, então ele acaba... Pode pegar. Então acaba... Calma, gente, a Dora acordou. Então acaba que o bolo fica ficou meio que cremoso. Gente, que bolo gostoso. Gravei também a receitinha do pão. Primeira vez que eu faço pão, aquele pão. Geralmente eu faço pão normal, no forno. Mas esse pão eu fiz na airfry e deu super certo. Muito certo mesmo. E esse bolo de limão eu fiz. Já fiz de bolo de limão já. Só que com essa calda eu nunca fiz. Ficou, na verdade, um creme, né? Bem gostoso de limão. Esse bolo eu fiz sem gelatina. Então, assim, deu super certo também. E acredito que amanhã, sábado, eu vou gravar pra vocês também eu vou testar uma receita de pão de queijo que eu nunca fiz na minha vida. Tô orando pra dar certo. E assim, como vocês viram aí na capa do vídeo, né? Eu falei um pouquinho sobre o caderno de receita. O caderno de receita, gente, foi algo que fizeram pra mim. Oi, mãezinha. Acordou, gente, tá com a irmã ali. Oi, mãezinha. Você acordou, minha vida? Você vai pra igreja? Vai, filho. Você vai? Vai lá no papai, vai. Aproveita a folga do papai, vai lá. E aí, gente, no meu chá de panela, em 2019, eu ganhei essa... Eu acho que eu ganhei, ou eu pedi a Tamires pra fazer pra mim. A Tamires, lá na igreja onde eu era, uma querida, uma fofa. Ela fez esse caderno pra mim. E esse caderno de receita, eu passei pros convidados, onde eles escreveram receitas deles, receita predileta deles, e pra poder passar pra mim, né, pra eu poder fazer na minha casa. E também algumas pessoas escreveram dedicatórias pra mim. Que mosca chata, meu Deus. Acho que é chuva, né, gente? Não é possível. Até parece que eu não limpo casa. Essas moscas só Jesus, mas enfim, vamos ignorar elas. Então, gente, com isso, né, eu ganhei, algumas pessoas fizeram essas dedicatórias pra mim no caderno de receita. E, gente, é muito legal porque as pessoas aproveitaram pra poder mandar pra mim uma mensagem de carinho, né, pelo livro de receita, né. Só que, gente, ele acabou que ficou guardado com carinho. Eu acabei não testando as receitas, vou testar agora. E, gente, esse ano eu quero muito montar tradições. O que é tradições? Tradições são coisas que você faz todo ano, tipo, no Natal, a gente coloca, tô dando exemplo, tá? Brinquedos debaixo da árvore, e aí as crianças acordam e vão lá abrir. Isso tudo pra mim é novo, mas assim, são coisas que eu acredito que é a maternidade, né? A chegada do Teodoro trouxe isso pra mim. E tudo que for tradição, claro, né, gente? Tradições que a nossa família seja, tradições que sejam pra que eles estejam sempre, pra que eles possam ter boas memórias da infância, da vida, eu quero fazer. E esse livro de receita, gente, vai ficar ali anotado. Às vezes, a gente vai lá e escreve, a gente vai lá no Instagram, vê uma receita no YouTube, salva e faz.
Aí daqui a um tempo você quer fazer de novo. E aí você já salvou tanta coisa que tu perdeu a receita. Então, assim, as receitas que estão lá, eu vou testar. E as que eu fiz que deram certo, eu vou anotar ali. Pra me ter guardado. Quando eu fazer só... Coisa de vó, sabe? Coisa de uma jovem senhora. É isso, gente. Esse ano eu quero ser melhor. Muito melhor. Pra minha casa, pra minha família, pra aqueles que estão ao meu redor. Então eu estou comprometida nisso. E melhorar. Acho que a maternidade, ela vira essa chave, né? De você se olhar e você enxergar dentro de você. Eu não sei você aí se você tá vivendo a maternidade, mas o Senhor tem me feito enxergar tudo que precisa melhorar dentro de mim. Parece que a única coisa que você consegue enxergar nesse momento é você. São os seus defeitos, principalmente. Então tem muita coisa que eu quero melhorar em mim, dentro de mim, no meu pensar, em tudo, decisões, tudo isso. E o livro de receitas é algo positivo, né? Uma tradição que eu quero deixar para os meus filhos, gente. Então, assim, é muito simples o livro de receitas. Vou mostrar para vocês depois. Vou mostrar algumas receitas que estão lá, gravadas, né? E dividir com vocês aqui. E, gente, tá quase dando a hora do culto. Eu estou aqui conversando e eu tenho que vigiar, porque vai dar 6 horas já. Mas fiz uma maquiagem aqui bem leve mesmo, gente. Blush, hidratei a pele, passei esse baby cream aqui da L'Oreal, que é maravilhoso. Pele morena. Um blush aqui, um rímel, um batom bem fraquinho mesmo, porque eu tenho curtido mais essa maquiagem, mais assim, sabe? Dia a dia, uma maquiagem mais clean, mais básica, né, na verdade. Pra mim isso aqui tá básico, gente. Básico do básico. Mas é isso, gente. Vamos lá, porque está quase dando a hora do culto. E depois eu conto pra vocês com detalhes um pouquinho mais sobre isso. Bora lá. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Boa noite na paz do Senhor, todos amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estou muito contente de poder estar Dia seguinte por aqui, gente, eu vim aqui finalizar esse vídeo, né, esse vlog, mas claro que antes eu vou falar melhor sobre o caderninho de receitas, né, meu livro de receitas, como vocês quiserem chamar, e eu chamo dos dois, caderno de receita, livro de receitas, mas é esse aqui, olha, muito simplesinho, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, receitas pra Nath, é o que tá escrito aqui. Foi feito pra mim com muito carinho. Ele tá comigo desde 2019, né? Se eu não me engano, foi em setembro de 2019, que foi o meu chá de panela. E aqui tem receitas, né? Uma delas é pavê cremoso, bolo de cenoura, bolo de casca de laranja. Eu acredito que é aquilo que as pessoas sabiam fazer de melhor, sabe? O meu pavê cremoso, o meu bolo de laranja, o meu bolo de cenoura. E eles foram passando pra mim, né? Algumas dessas receitas que estão aqui. Não tem só a receita aqui, gente. Algumas pessoas acredito que
quiseram fazer além, deixaram pra mim algumas mensagens de carinho, sabe? Mensagens de amor mesmo, sabe? De carinho mesmo por mim, abençoando, né? A fase que eu estaria vivendo, né? Que é a fase do casamento, né? Que foi no meu chá de panela, em 2019. Eu casei em 2020, né? Em janeiro, logo no início de 2020. E esse caderninho tava guardado. Guardei com muito carinho, né? São lembranças. Porém, ainda tem muitas folhas em branco aqui. E como eu falei com vocês, né? Há um tempo que eu tenho sentido isso, né? De fazer com a minha casa, né? Tradições. Como eu falei, tradições, gente, é aquilo que vem lá de trás, sabe? É aquilo que você quer criar. É aquilo que você quer deixar pra sua família, né? Pros seus filhos. E assim, vai ter pessoas, né, gente? A gente sabe que talvez você queira fazer isso, né? Talvez vai ter pessoas pra poder falar que... Ah, pronto. Quer dizer que agora ela é isso. Ah, pronto. Quer dizer que agora ela faz isso. Gente, na boca dos outros, você é o que eles querem. Então, assim, eu ando muito comprometida em ser melhor pra minha casa, em ser melhor pra minha família. Tenho buscado gastar a maior parte da minha energia com a minha casa, com a minha família, sabe? Olhando pra mim, pontuando aquilo que eu preciso melhorar, pontuando aquilo que pode ser melhor, aquilo que precisa mudar. Então, assim, a maternidade, ela me trouxe isso. E, assim, eu sou imensamente grata ao Senhor. Filhos, como eu falei, né, no início do vídeo, que filhos, eles vêm com propósitos. E Teodoro veio para despertar o melhor de mim. E para me curar daquilo que não tá bom. Daquilo que eu preciso melhorar. Para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Então, o caderno de receita era algo que acredito que é até profético, né? Mas só agora. Depois de quase 6 anos, né? Eu posso dizer, eu tô fazendo uso dele. Então, assim, tem muitas partes em branco ainda. Quero anotar aqui as receitas que eu já sei fazer, né? Que é o meu bolo de formigueiro, que é o bolo de banana que eu sei fazer, que são coisas que assim, claro, receitas da internet, receitas do Instagram, mas são coisas que eu fiz e ficou muito bom. Então, assim, são minhas receitas, né? Adotei pra mim, né? Claro que Deus me deu sabedoria pra lá na frente eu poder criar uma receita 100% minha, né, gente? Mas a gente vai testando, né? Mas eu tô muito feliz de poder ter esse livro, né, esse caderno, e deixar ele na minha cozinha. Ele tá ficando ali na prateleira na minha cozinha, que é pra mim poder ter mais fácil acesso de usar eles. Então, assim, o meu conselho pra você, dona de casa, mãe, faça. Independente de... talvez você é uma pessoa muito criativa, tá cheia de... é boa na cozinha, sabe? Eu acredito que eu tô melhorando nisso, sabe? Eu vou começar agora, esse mês de fevereiro, um planejamento de refeição, sabe? Cardápio, pra eu poder ser melhor, mais criativa na cozinha mesmo, porque senão a gente fica vivendo ali a mesma coisa e acaba que, né, tá fazendo a mesma coisa por falta de opção. Eu quero ter isso, eu quero entregar o melhor pra minha casa. Mas, gente, o meu conselho é faça. Independente se você... Ah, mas eu não tenho mais idade pra isso. Claro que você tem. Isso aqui é papo, gente, de jovem senhora. Teodoro tá chorando, gente, mas tá aí com a irmã, tá? Eles estão ali se entendendo. Mas é papo de jovem senhora mesmo, sabe? É papo de senhora, de vó. E é muito importante, né? O que eu vou deixar pros meus filhos? Claro que isso aqui é só um caderno, um livro com as minhas receitas, né? Que eu vou deixar aqui, aquilo que eu sou boa na cozinha, né? Vou não só anotar aqui, mas também eu quero imprimir, tirar foto e imprimir e colar aqui, né? Ai, gente, olha, é muito jovem senhora de verdade, né? Mas eu tenho amado isso, amado construir essa vida pra minha casa, pra minha família, pros meus filhos. E, gente, não dá aqui. Meu olho enche d'água porque
o Senhor vai despertando isso na gente, né? Claro que isso aqui é muito... É algo, né, simbólico, né, na verdade. Mas são tradições, é aquilo que eu quero fazer junto com os meus filhos, sabe? Ser boa, né, em relação à minha casa, à minha família. E, como eu falei, eu estou comprometida em gastar o máximo da minha energia nisso. Pra minha casa, pra minha família, em ser melhor para os meus filhos, porque eu já quis ser melhor lá fora. Eu já quis ser melhor em outros lugares, eu já quis ser, estudar para ser uma ótima profissional. Eu já busquei melhorar em outras coisas, mas agora meu comprometimento, né, tem sido com a minha casa, com a minha família. Eu tenho gastado as minhas energias nisso, sendo bem vulnerável para vocês. Vou dormir falando, Senhor, me ajuda a ser melhor nisso. Acordo, tô lavando a minha louça, Senhor, eu quero ser melhor. Não é uma autocobrança, mas é de ser melhor mesmo, de entregar o melhor, de cuidar com excelência daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, que é a minha família e que é os meus filhos. E não existe sucesso nenhum fora da sua casa. Não existe. Sabe? O seu sucesso tem que ser em ser melhor para sua casa. Mas, dito isso, eu quero muito colar, né, foto dos meus bolos que eu já faço, do meu pão, essa receita nova, né, de gelatina é como a camada de cima, né, é uma camada de gelatina, né, com morango. Então é morango com creme branco. Então são receitas que eu quero escrever ali, adotar pra mim e colar ali a fotinha, sabe, bem livro de receita mesmo, sabe, com a foto e ali embaixo passo a passo, com os ingredientes e tudo mais. Tem sido muito especial cultivar isso. Tem uma outra novidade que eu quero contar pra vocês, mas não vai ser nesse vídeo. Mas tudo que eu puder fazer... Ai, Lili! Tá aqui rindo pra mim. Tudo que eu puder fazer, eu quero trazer pra vocês aqui, pra poder inspirar vocês aí do outro lado. A fazerem na casa de vocês mesmo, a entregar o melhor mesmo pra vocês, pra sua casa. E dito isso, gente, eu quero terminar esse vlog com uma palavra que tá no meu coração. Quando eu falo, isso aqui é algo muito simbólico, né? É uma coisa material, claro que é uma memória muito afetiva, né? São tradições, né? Aquilo que vai ficar. Mas algo muito mais importante do que isso é aquilo que eu vou deixar de legado. Diante dos meus filhos, em relação a quem eu fui, a quem foi a minha casa. O que os meus filhos vão contar para os filhos deles Gente, eu tô muito quebrantada em relação a isso, mas é porque é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho construído na minha casa, na minha família. E muito mais importante do que eu vou deixar, né, de herança, de casa, de bem material, de memórias, né, afetivas, né, de coisas que vai se lembrar, porque minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso. E, claro, de positivo, né, é o nosso legado, é aquilo que a gente vai deixar. É quem foi você, quem vai ser a avó, sabe? Como que a sua filha, o seu filho vai falar da avó deles, né, que é a mãe da mãe deles, né? Salmos 90 diz assim... Em outras versões, eu tô olhando na versão NVT, mas em outras versões diz assim, ensina-me a contar os nossos dias, nossos dias, né? Assim que alcancemos sabedoria. Aqui na versão NVT tá escrito assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então aqui, o Senhor tá dizendo, na verdade foi Moisés, né? A oração de Moisés, tá falando sobre a importância da gente remir o tempo, viver com propósito, viver com significado, viver com o pensamento de que, peraí,
sabe? Eu preciso viver uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida é uma vida vivida para a glória de Deus. Então é muito importante você saber, você entender qual é o seu legado. O que você vai deixar para seus filhos, sabe? Deles olhar para você e falar, não, a minha mãe era uma mulher de Deus, o meu pai era um homem de Deus, sabe? O mais importante do que o dinheiro, do que o trabalho, do que a herança, do que a casa, do que um fundo de garantia ali, né? Um dinheiro, é o seu legado. Quem era você? Quais foram os princípios que você ensinou para os seus filhos, sabe? A ser homens de Deus, a ser mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Então não dá pra gente viver uma vida meia boca, sabe? Não dá pra gente viver uma vida mais ou menos, sabe? Uma vida onde você vive ela de uma forma que, tô na correria. Não! A sua vida precisa ter significado. Você precisa entender que você é guardião do seu lar, é atalaia no seu lar. Que o pai, né, o homem, é sacerdote do lar. Então a gente tem uma importância muito grande na vida dos nossos filhos, sabe? Talvez depois eu grave um outro vídeo falando sobre ciclos, né? Sobre a gente quebrar ciclos que não dá pra gente levar para nossos filhos, sabe? Aquilo que a gente viveu, a nossa infância, sabe? Se você viveu uma infância tranquila, abençoada, glória a Deus. Se hoje você é curado de talvez de algo que você viveu lá atrás, amém. Que você possa levar para os seus filhos, né? Mas se não foi algo, se foi uma infância complicada, e enfim, talvez você tenha que conviver com isso, o meu conselho é se cure, sabe? Se sare, para que você não possa levar para os seus filhos. Porque às vezes, gente, a gente acaba repetindo ciclos. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu quero poder falar com isso mais pra frente. O Senhor tem me preparado para eu poder falar sobre isso no tempo certo, na hora certa. Mas, e às vezes, a sua infância lá atrás, se a tua infância lá atrás não foi uma infância tranquila, não foi culpa dos seus pais, sabe? Tem muito daquilo que... Calma, ligou o ventilador, então vai fazer um barulho no fundo, gente. Tem muito daquilo que eles viveram também. Mas, sabe, às vezes a gente quer culpar. E não, sabe? Tem o lá atrás, né? Tem os pais dos seus pais, as mães das suas mães, sabe? Então, assim, é toda uma história. Por isso que eu não quero falar sobre isso aqui, né? Vai chegar o tempo que eu vou falar sobre isso. Mas quando Moisés ele fala sobre isso, ele tá falando... Quando eu olho pra Josué, ele fala o quê? Olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, ele poderia adotar o estilo de vida daqueles que estavam ao seu redor. Mas não, ele falou, eu não sei vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o servir ao Senhor não se resume em ir para a igreja só. Não, se resume em você fazer com que o reino dele avance na sua casa. Fazer com que a tua casa carregue o peso da glória do Senhor. Carregue Jesus. E é um outro vídeo que eu quero gravar para vocês, falando sobre isso, que o Senhor tem feito arder no meu coração, mas tudo no seu tempo, né? E é isso. Aprenda a pedir ao Senhor que Ele te ensine a viver a tua vida com sabedoria, sabe? A não viver os teus dias de qualquer maneira, mas viver com significado, sabe? Deixar o legado para os seus filhos ali, deixar Cristo para eles, gerar Cristo na vida deles, que é algo muito, tremendamente importante. Do que falar de Jesus, é andar no caminho, é ensinar dia a dia, é discipular, sabe? Para a glória de Deus.
É os seus filhos ver você adorando na sua casa. É os seus filhos ver você tendo comunhão com o Senhor. Não só ver, mas vocês também aplicar isso na vida deles também, né? Muito, muito, muito importante. Tem um peso muito grande nisso, né? Não terceirizar aquilo que cabe a você. Aquilo que você foi gerado para fazer na vida dos seus filhos. Que às vezes a gente quer que a igreja ensine. Não. A igreja é só uma extensão. Quem ensina é você. Então peça sabedoria ao Senhor, arreme o tempo e adote essa ideia do caderno de receita, sabe? Compre o caderno simples que for, decora, chama alguém, os seus filhos para decorar com você, mas crie memórias afetivas, crie laços, né? Crie algo que será ali, que vai ficar para eles, sabe? Que vai ficar ali no coração, algo que a gente vê, sabe? A gente vê em filme, a gente vê em séries, né? Isso aqui é coisa de quê? De televisão, né, gente? De filme e tudo mais. E, na verdade, são algo que veio lá de trás, né? E que eu quero trazer pra minha casa. Adotar essa simplicidade de viver uma vida simples, de viver uma vida acolhedora, bem quentinha mesmo, né? Uma vida bem vivida pela glória de Deus. Uma jovem senhora, né, gente? Eu quero adotar isso pra mim. Deixar tradição pros meus filhos, né? E é isso, gente. Você pode fazer isso pros seus filhos. O que você quer deixar pra eles, né? E quando eu falo de deixar, eu não tô falando que, Natália, você fala de uma forma como se a vida fosse acabar. E não tô falando disso. Eu tô falando de você criar memórias afetivas, né? Tempo de qualidade. É algo que você... é acolhedor, sabe? Acolhe, é algo que acolhe, é casa, é família, sabe? É um formato de família, é um formato de casa que eu tenho criado para os meus filhos, né? E que é muito gostoso mesmo, gente. Espero que vocês tenham entendido, gente. Muito obrigado pela companhia, por ter chegado até aqui. Um beijo no coração de vocês. E é isso, gente. Até o próximo vlog. Tchau!